dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre prostituta. Hoje em dia, muitas propagação, muita falsidade para justificar nossa moção dentro da sociedade, né? Entre desrespeito à vida do outro. O que eu quero dizer a princípio? Não importa o que os outros fazem, a sua vida não interessa, a vida do outro não interessa, a sua vida, nada disso pode ter alguma relevância, já que nós temos direito apenas à nossa vida, não à vida dos outros. O que eu vejo hoje as pessoas fazendo a ponta de emoção, né? Como a pessoa se sente na presença do outro. Você não tem que se sentir bem na presença dos outros, tem que se sentir bem na sua presença, porque a sua presença é que representa Deus diante da sua verdade, diante da sua origem. Mas muitas vezes você vê as pessoas propagando a falsidade em uma situação de defamação. A princípio, eu quero que vocês entendam, sempre eu vou dizer isso, é que a partir do momento que nós saímos de um estágio físico, onde que não seria natural a palavra da vida e acessamos o mundo espiritual da falsidade ideológica, nós saímos do físico para o espiritual, para o sobrenatural de Deus, né? As pessoas dizem que é o sobrenatural de Deus, mas a maioria desse sobrenatural que nós falamos de Deus são coisas que nós criamos. Uma coisa que eu quero que vocês entendam rapidamente de prostituição. A prostituição, ela não vai representar o sexo do corpo. Por que, irmão, que ela não vai representar o sexo do corpo? Ela vai representar a falsidade. A falsidade. Olha, em uma determinada situação, o sexo, quando eles têm duas harmonias, independente se ela vai pagar ou não, se eles estiverem em harmonia, não tiver violência nem nada, eles estão em concordância, estão em harmonia. Então, né, não representa uma prostituição, representa uma concordância. Mesmo assim, se for relacionar com a sua esposa, né, mesmo você está dentro de casa, você está concordando, sim, então está em harmonia, está tranquilo, irmão, não existe prostituição para isso, não. Mas o que existe? O que é prostituição? É quando você propaga a falsidade. Palavra mentirosa. Ela vai voltar aqui no corpo e vai mentir. E vai mentir. Então você vai começar a criar uma prostituição, porque você vai negar essa situação aqui e vai criar uma imagem para relacionar a sua sociedade. Isso é prostituição. Aí você vai querer que os outros venham de lá e ver você bem. Por exemplo, na expressão visual, né? Então ela vai chegar aqui, vai ver você bem. Muitas das vezes, essa sim, ela pode ser propagada pelo sexo. Muitas das vezes pode ser propagada pelo sexo, pode ser propagada pelo dinheiro, mas a maioria das vezes ela cria uma palavra falsa, uma mentira. Ela vai prostituir isso aqui, vai trocar a verdade dela, que seria a palavra da vida, não vou escrever aqui, porque aqui tudo é falsidade mesmo, não vou escrever aqui não, a palavra da vida, certo? Seria a palavra da vida, ela vai trocar a palavra da vida por um caso mentirosa. Então ela vai criar uma imagem para esse corpo, para relacionar esse aqui.
inocentemente, ele vai cair, né, nessa situação. Por exemplo, às vezes você tem muito dinheiro, você está afim nesse corpo, nesse sexo. Às vezes você não tem nada e está afim nesse sexo. Você vai usar isso, você fala assim, eu tenho dinheiro pra caramba e tal. Então você vai convencer essa aí. Então ele vai olhar, poxa, cara bonito, ainda com dinheiro e tal. Ele vai falsificar, mas vamos supor que ele não tem dinheiro nenhum. Mesmo se ele tiver, for uma verdade. Isso não é relacionamento. Não é relacionamento, é prostituição. É você vender uma ideia do seu caráter. É você falsificar a sua pessoa por interesse, por aproveitar desse, digamos aqui, esse coitado aqui. Não gosto de falar as pessoas coitado, porque cada um tem o que merece, irmão. As coisas sempre estão baratas. Mas não é coitado não, mas na expressão linguajar, ele é um coitado, por exemplo, né? Vamos fazer essa expressão, só para entender, mas não é coitado não, porque se errou tem que pagar. Se ele está sendo atraído, se ele está se permitindo dentro dessas falsidades, ele tem que pagar, ele tem que entender que essas coisas não é agradável aos olhos dele. Não digo, né, porque o abismo puxa outro abismo, sei lá, alguma coisa assim. Eu só sei que as pessoas têm que ter discernimento de Deus, certo? Ele tem que discernir essa situação aqui, o Cristo, ele tem que ter ato consciente, ele não pode ficar levando somente na imagem do homem, só o que vê. Eu vou namorar com a menina porque ela é bonita. Irmão, quanto vale uma aparência para você, se você vai estar sofrendo dentro de um relacionamento, porque a sua esposa não respeita você, todo tempo ela quer te bater, ou a esposa, né, tá ali dentro ali. Quanto que vale essa aparência? Não tem custo. A sua vida é um inferno na vida. Essas aparências, elas não vão te demonstrar, não vão te trazer paz, não vão trazer tranquilidade. Então não vai compensar. Isso é prostituição. Você muda o seu caráter para dominar as pessoas, para ganhar crédito, para ganhar mérito falso. E as pessoas vão propagar o seu nome, vão dizer, olha lá o doutor, olha lá o fulano de tal, fez faculdade, fez que tem. Irmão, isso não compra a felicidade das pessoas, dinheiro, esse negócio de dinheiro, profissão, né? Tem pessoas que terminam suas 3 faculdades e tá com a mente mais perturbada do que tudo, né? Encheu a cara de decepção, porque isso tudo veio da prostituição, porque ele vendeu o seu caráter, ele vendeu a palavra dele, da vida, que seria a sua origem, a palavra da vida, ele está falando a verdade. Irmão, em outras condições, não estou falando que essa situação, ela vem prejudicar a gente, cara. Em outra situação, você vai dizer, olha, eu fiz uma faculdade, olha, irmão, muito bom, é a verdade, harmonia de 2 corpos, tá tranquilo, entende? Mas agora, se você fala assim, eu fiz uma faculdade para comprar a consciência desse daqui, saindo do natural, para conquistar isso aqui, não vale. Você tem que demonstrar para a pessoa que você não vai transmitir medo para ela. Uma vez que a educação ela vem desde que você não represente uma ameaça para as pessoas. Suas palavras, seu dinheiro, ela não vale, tá? Ela tem que ser serena, tranquila. Você tem que demonstrar para ela que você não é uma ameaça para ela social. E Deus, então, você se torna uma pessoa educada. Ao contrário disso, você falsifica o seu caráter, vende uma imagem para essa situação que está sempre à procura de tirar proveito da sua sociedade. E esse daqui está a fim de demonstrar um poder econômico. E por esse motivo ele se chama prostituta, né? Prostituta porque ele adultera as suas palavras. Ele adultera, ele troca a verdade pela mentira. Sempre troca a verdade pela mentira. Se ele acrescentar alguma coisa intencional dentro da sua palavra, também já é um adultério, né? Porque você não tem que demonstrar poder para as pessoas. Você tem que demonstrar que você é de confiança para a pessoa, para ela ficar bem. Irmão, não tem dinheiro que paga a harmonia de
um ato consciente de espírito para espírito, sem fazer essa relação física nojenta, às vezes, muitas vezes enojada, de emoção. Ai, você gosta, você não gosta, você passa para ela uma dedicação, um respeito, um controle emocional do seu corpo, que você não transmite medo para ela, então ela vai ficar sempre querendo estar do seu lado, né? Ela pode muitas das vezes estar em crise, por um motivo espiritual ou não, pode estar em crise, pode, mas se continua insistindo, fazendo a sua parte, porque aquilo que você não quer que faça aos outros, não faça a você, não faça aos vós outros também. Então, se você insistir em relacionar bem o corpo, vai chegar uma hora que ela vai convencer que você é uma pessoa ideal. Mas agora, se ela não convencer e continuar em crise, irmão, cada um segue o seu caminho, é simples assim. As pessoas seguem o seu caminho, você segue o seu, mas não vende o seu, não troca a verdade pela mentira. Porque se você trocar a verdade pela mentira, é uma prostituição. Existe situação, eu sempre falo isso, que existe situação aqui dentro dessa situação, em 70 vezes 7, que ela representa a falsidade ideológica, o anticristo, o antissocialismo, o espírito de grandeza, ela vem representando tudo, ela se transforma, essa aqui, uma bola de neve, e joga para a sociedade, faça isso aqui é seu, se vira com isso aqui. Existe situação, essa situação, ela também é considerada uma intervenção divina, porque esse cidadão aqui, ele tem que alcançar os perdidos, é um propósito de Deus, né? Quando Jesus veio e matou Emanuel e governou no lugar dele, ele tinha uma intenção, né? Tinha uma intenção de alcançar os perdidos também. Existe essas possibilidades, né? De, sei lá, é uma coisa louca, eu não gosto nem de pensar nisso, e de entender que o sacrifício do corpo vivo é uma coisa boa para a humanidade, jamais vai ser, falsidade, falsidade pura, entende, irmão? Não dá certo, mas existe situação onde as pessoas já era perdida, já era coisa, então eles dizem, vamos fazer um com eles fazem o mal, né? E vamos juntar, vamos nos misturar a eles, não temos como vencer, vamos transformar isso tudo em um ato espiritual e vamos jogar isso dentro da sociedade. É o que aconteceu hoje. Hoje a conta veio, está cara, né? A falsidade ideológica está aí, está custando muito para a gente, né? Relacionar com pessoas falsas, adulterando as suas verdades, trocando para mentira, irmão. Para você, quero que vocês entendam isso, ok? Rapidamente. Você não precisa ter conhecimento para você confessar a palavra da vida. Você só precisa ter conhecimento em você mesmo. Então você mente porque você quer. Para você, às vezes você vive muito bem. Eu vejo pessoas que nunca frequentou religião, nunca vive muito bem, porque eles são honestos consigo mesmo. Eles são honestos consigo mesmo. Eles falam a verdade, eles têm consciência, ele transmite a verdade para a sociedade. Eu gosto, eu não gosto. Eu quero, eu não quero. Sempre assim. Isso é bom, isso é ruim. Sempre discernindo as coisas, fazendo os seus caminhos. Então ele vive muito bem. Decisivo sempre, porque ele tem consciência naquilo que ele é. Ele não troca a sua verdade por alguma coisa que vai envolver ele, que ele sabe que mais tarde ele vai ter prejuízo. Você tem muito mais benefício quando você tem a palavra da vida do que quando você mente, porque você vai provocar uma crise. Irmão, imagina você relacionando com uma pessoa linda do seu lado, você dizendo para ela a verdade, ela para você a verdade. Vocês dois vão estar seguros, confiável, um confiando no outro, harmonia de corpo. Tudo vai ser bonito, harmonia de corpo, harmonia de espírito, tudo vai ser uma coisa só. Não vai existir oposição, porque não existe oposição dentro de uma relação. Sexo oposto, atrai, não atrai, irmão.
quando vocês estão dentro de um relacionamento, os dois têm que pensar juntos. Se um pensar uma coisa, outro pensar, vai provocar uma crise, ok? E chega até certo momento que quando a pessoa tem sabedoria, ele a tolera. Mas quando chega nessa parte aqui, irmão, já não dá para tolerar mais, porque quando se trata do reino de Deus, das coisas de Deus, não existe coisas mais importantes. Nesse tempo eu percebi, assim, quando meu pai veio ficar ausente, então eu entendi através de certas pessoas que estavam ao lado que existe sempre coisas, propósito, além dos nossos propósitos. Deus sempre faz isso. Ele sempre vai além dos nossos propósitos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Deus quer muito mais do que isso. Você só tem que confiar e deixar Ele no controle das coisas e Ele vai trazer Ele vai resolver tudo em 70 vezes 7. Gosto disso porque essa expressão ela explica muito bem o antissocialismo, o anticristo, porque Emmanuel deixou bem claro às pessoas quantas vezes você deve perdoar o seu irmão. 70 vezes 7. E 70 vezes 7 significa vocês entenderem a vocês mesmos, certo? Entenda vocês voltam ao relacionamento com Deus, vocês esquecem do que as pessoas fazem com você. Porque a gente não pode levar ressentimento para o reino de Deus. É isso que Deus quer que a gente entenda. Não vamos levar ressentimento para o reino de Deus. Deus vai planejar um novo caminho para a gente, uma nova vida, um novo lugar para a gente. E lá não vai poder ter ressentimento. Fez isso, fez aquilo. Irmão, se não for por você, que é o cara honesto, que é o cara do bem, é por o outro, ok? É pelo outro. Você tem que ter paz, ter perseverança, viver no meio, usar sabedoria e seguir em frente com essa situação. Não adianta vocês querer mudar o propósito de Deus por uma coisa pessoal sua, achar que você vai ficar no lucro. Não, aqui dentro dessa situação, todos nós temos que nos fazer de vítima e colocar isso no propósito de Deus e descansar em Deus para que eles governem as nossas mentes, para que Ele governe os nossos corpos e para que tudo venha a ser restituído para nós de forma pacífica, né? E para que a gente possa usar sabedoria para relacionar essa situação. Porque se você não tiver sabedoria para relacionar isso, vocês vão entrar em crise o tempo todo, porque o que tem de propagação, o que tem de falsidade dentro da internet, né? Colocando medo das pessoas. Irmão, o inimigo sabe que você é um covarde, tá? Ele sabe disso e é por isso que ele fica falando mentira para você. Ele fica mentindo o tempo todo, em todo lugar. Você vai na igreja, que você vai morrer, vai acabar o mundo. Irmão, o inimigo sabe que você é covarde. Para com essas covardias, confia em Deus. Deus está governando tudo. Para de ser covarde. Entende que os propósitos de Deus, ele não vai ser frustrado no corpo. Ele não vai ser frustrado no corpo. Outra vez, eu sempre digo isso, que os planos de Deus foi frustrado em Jesus, quando Jesus matou Emmanuel, ok? Jesus veio, matou Emmanuel, agora ele criou a 70 vezes 7. Ele criou a 70 vezes 7 pela morte de Emmanuel, ele criou a 70 vezes 7. 70 vezes 7 agora se tornou um julgamento mundial de todos os corpos, pelos que elas fazem, pelo sentido, significado e pelo sentido que nós damos aos nossos corpos, que muitas das vezes fica apenas no significado, pela imagem do corpo, uma imagem sem conhecimento, sem sabedoria divina. Isso vai comprometer toda a sociedade e vai provocar o anticristo, igual está no dia de hoje. Você está achando que vocês não é o anticristo? Quando vocês reencarnam a falsidade de Jesus, vocês é o anticristo, porque o Jesus é o anticristo, tá? Jesus é o anticristo, tá bom? Vocês têm que entender isso.
Agora, se você acha que Deus vai aprovar o sacrifício do corpo vivo, né? Vocês estão enganados. Para com essas besteiras suas e coloca sua mente no lugar e se liga no trono de Deus para que eles venham revelar essas coisas para você. É o que está acontecendo dia a dia, ok? Deus está governando todas as coisas. Deus governa o bem e o mal. Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa o bem e o mal. A vida e a morte. Deus governa tudo, ok? Tá bom? Não fique covarde, não fica com medo. Respeite os seus irmãos. Respeite e respeitando ele, vocês também estão respeitando a Deus. Você também está respeitando os propósitos de Deus. Lembrando que Deus não faz filho por um Deus. Todos esses são filhos de Deus da mesma forma. Quando você desrespeita uma pessoa, né, você automaticamente desrespeita Deus da mesma forma. Você tem que ter harmonia, ter sabedoria. Se o relacionamento estiver conturbado, se afaste. É melhor, mas não seja covarde ao ponto de você ficar com medo, porque Deus governa tudo. Eles têm ciência, Deus tem ciência de tudo que está acontecendo. Não pense que Deus está dormindo, que nem muitos falsos dizem. Não dorme, irmãos. Entenda isso, põe isso na sua consciência. Deus não dorme. Deus está trabalhando a cada momento, a cada segundo, pela sua humanidade. Cada movimento, cada situação, tudo está no controle dele, no comando dele, no governo dele. Deus, ele governa, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.